Salve, meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no seu canal do outro lado de cá, comigo Marcelo Henrique Marques de Souza, e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a discutir na quinta-feira, né? No vídeo da quinta-feira, no qual a gente comentou um pouco sobre a morte do Olavo de Carvalho e alguns elementos ali do que ele considerava ser filosofia e os problemas que haviam com essas definições dele, né? E aí a gente prometeu trazer hoje aqui, nesse vídeo de hoje, o inverso, né? Vamos falar sobre o que é a filosofia, ao contrário do que estava sendo dito no vídeo anterior, né? E aí eu, como de praxe, fiz uma abordagem com a galera do Facebook, com os amigos do Facebook, para poder saber o que os amigos têm a ponderar sobre isso, têm a acrescentar, né, a enriquecer aqui na nossa visão. E muita gente bacana que deixou o seu depoimento, né? E eu vou citar o nome de algumas pessoas aqui que contribuíram bastante para esse vídeo ficar bacana, né? Ficar pronto de maneira produtiva, né? Então, o Andrei, né, ele conecta a filosofia com a questão da cognição e do pensamento próprio, né? Que é uma questão realmente muito importante, né? A Macedônia, né, trouxe a questão também se é possível ou não, né, ser filósofo e ao mesmo tempo ser anti-vacina, terraplanista e negacionista, né, que era o caso do Olavo de Carvalho, né, que se auto-intitulava filósofo e ficava agindo como um lunático, né, defendendo, enfim, indo contra a vacinação, defendendo terra plana, quer dizer... É uma questão interessante que a Macedônia está levantando também aqui, né? A Jo também trouxe essa questão do pensar por si mesmo, né? Que é uma questão importante, também tem muito a ver com o trajeto da filosofia, né? É uma discussão que né, de centenas de anos já dentro da filosofia, pelo menos desde o Descartes, e certamente em alguma medida isso comparece também no Platão, então no Aristóteles, mas é uma discussão que realmente se amplia a partir do sujeito cartesiano e é uma questão que tem a ver também com o trajeto da filosofia, né? A Ivone também contribuiu, a Maria Natalícia falou também que a filosofia tem conexão com a ideia de uma construção constante do conhecimento, né? E essa ideia de construção ela é bem significativa, né, dentro do debate da filosofia, inclusive gerou algumas tendências como o construcionismo, né, e coisas do tipo. Tá? O Jackson, né, também colocou a questão de que a filosofia tem a ver com respostas para um problema, né, a gente tentar procurar respostas para alguma questão, algum problema, observando sempre o contraditório, né, que também é uma questão interessante, porque inclusive isso comparece, o Jackson levantou uma questão bem interessante, porque essa estrutura ali da atividade filosófica comparece em vários mecanismos sociais, né? Inclusive no direito, por exemplo, que é uma espécie de filhote da filosofia, né? Assim como no jornalismo também, né? Quando o repórter escuta as duas partes, tenta ponderar ali, né? Ele também está, de certa forma, fazendo filosofia, né? Assim como o juiz e os advogados, né? E a Macabeia também trouxe a questão, né, daquelas perguntas essenciais que a gente faz na vida, né? Quem somos, para onde vamos, né? Que são questões muito que comparecem na vida de todo mundo, né? Um dia ou outro, né? Acaba aparecendo, né? Então, obrigado aos amigos aqui do Facebook por terem contribuído aqui com a gente, tá? E vamos lá. Antes de começar o trajeto aqui, vale a pena ponderar um detalhezinho, né? Que é retomar uma concordância que eu tive com o Olavo, né, com o pensamento do Olavo, que eu já citei no vídeo passado, que tem a ver justamente com essa questão da obrigatoriedade do diploma para ser filósofo. Evidentemente que isso não é necessário, né? Você não precisa ter o diploma universitário para poder para poder praticar o modo de funcionamento da filosofia, né? E também não precisa do diploma universitário para poder se inteirar do debate filosófico, histórico, né, e conceitual
que é, enfim, que é um trajeto que está aí disponível para todo mundo, inclusive nas livrarias, né? Nas bibliotecas, tal, etc. Né? Então você não tem que ter obrigatoriamente o diploma universitário para poder se inteirar desse debate e participar dele. Né? Isso também não significa que a gente vá vilanizar a universidade, como fazia em muitas ocasiões o Olavo de Carvalho. Né? Pelo contrário, a universidade tem um papel importantíssimo, tem um papel riquíssimo, né? E no sentido de ampliar os debates dentro do campo da filosofia, né? Trazer os autores para a discussão de sala de aula, né? E também para conexões com a sociedade, né? Que isso é um papel muito importante da universidade também. Inclusive eu sou uma pessoa também da universidade, né? Então, obviamente que eu jamais poderia fazer aqui nenhum tipo de crítica no nível que o Olavo faz, né? Longe disso, né? O que acontece é que realmente você não precisa estar conectado com o saber acadêmico para poder produzir filosofia, para poder fazer filosofia, né? Mas, se você puder passar pela experiência universitária, melhor ainda, né? Porque você vai enriquecer ainda mais o seu repertório e as suas possibilidades analíticas ali, reflexivas, críticas e etc. Né? E, de certa forma, quando eu uso esses termos aqui, eu já estou dando uma dica do que é filosofia. Né? Mas a gente vai desenvolver com mais calma aqui, né, no decorrer do vídeo. Né? Então, basicamente, é interessante entrar rapidamente com um apontamento histórico, né, para a gente entender do que a gente está falando exatamente. Né? A filosofia nasce por volta do século entre o ano 700 e 600 a.C., tá? E oficialmente, né, no caráter oficial do tema, ela nasce com Tales de Mileto, né, que começa a discutir algumas questões ali, começa a pensar e refletir algumas questões ligadas à natureza e tudo mais. Né? Inclusive tem um livrinho muito interessante que já vale citar aqui para vocês, que é esse livrinho aqui, que eu já mostrei em outro vídeo, né? Que é o dos filósofos pré-socráticos, né? Uma compilação dos filósofos pré-socráticos feita pelo Gerd Bornheim, que é um filósofo brasileiro, tá? E aqui você encontra textos de todos os filósofos anteriores ao Sócrates, né? Pré-socráticos por isso, né? Então tem Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, né? E uma série de outros pensadores desse período. Tá? E por que se divide exatamente entre filósofos pré-socráticos e pós-socráticos? Né? O Sócrates seria uma espécie de divisor de águas mesmo da filosofia. Né? Basicamente porque esses filósofos anteriores ao Sócrates, né, esses que eu citei, o Tales, Anaximandro, etc., eles eram filósofos que se apegavam muito a questões ligadas à natureza, né? E a divagações sobre o cosmos e sobre, né, a conexão desse cosmos com a Terra, etc. e tal. Tá? O Sócrates modifica esse modo de funcionamento e começa a ponderar questões mais terrenas, ligadas a tudo, né? Ao comportamento humano, às conexões políticas e tudo mais. Né? E na verdade, né, quem não está inteirado de fato do debate histórico, muitas vezes não sabe que a gente não tem nenhum texto do Sócrates. Né? A gente conhece as ideias do Sócrates a partir, basicamente, do Platão, né, que em seus diálogos, em muitos deles, coloca o Sócrates como um dos personagens, né, debatendo e produzindo ali uns deslocamentos de ideias com algum outro personagem. Né? São os diálogos, famosos diálogos platônicos. Tá? E o Platão tem uma definição, uma das primeiras definições de filosofia está com Platão, na qual ele sugere que a filosofia seria o bom uso do saber em proveito do homem. Né? O bom uso do saber em proveito do homem. É uma definição bem genérica, né, do Platão, e estava em conexão com o sistema de pensamento que ele estava criando ali. Né? Isso é importante, é interessante. Agora, evidentemente que esse debate avança, né, e vai se desenvolvendo em uma série de deslocamentos e modificações de estrutura de funcionamento, do campo, né, da filosofia, e isso vai sendo acrescido de uma série de elementos que outros autores vão trazendo também até os dias de hoje. Né? Mas antes de chegar nos dias de hoje, a gente tem que ponderar também um outro detalhe. Né?
Hoje em dia existe uma discussão muito grande, inclusive, se realmente a filosofia nasceu com Tales de Mileto ou se já tem algumas outras produções humanas ali que representam, de certa forma, esse modo de funcionamento da filosofia, né? E isso, inclusive, né, em alguns lugares do Antigo Oriente Médio, enfim, e até de outras culturas mesmo, né? Na própria China, né? Então, enfim, é uma discussão longa aqui também que a gente pode fazer em outros vídeos, tá? Agora, interessante, antes de chegar na filosofia do que no que ela representa hoje, eu vou ponderar aqui com vocês o que eu acho que é filosofia para mim, né? Como que eu entendo a filosofia hoje e vou dar algumas referências aqui para vocês poderem pesquisar e conectar e tentar associar as ideias que eu estou passando aqui, tá? E ao mesmo tempo também comparar com outros autores, até mesmo com o Olavo, para poder, né, fazer aí essa dialética que é sempre importante, tá? Então, assim, como é que eu defino a filosofia hoje, depois de muita leitura e de estar sempre aberto aí aos debates e deixando também essa definição em aberto para outros acréscimos e tudo mais, porque é assim que funciona o pensamento filosófico, né? A mentalidade filosófica. Mas eu definiria a filosofia hoje da seguinte maneira. O trabalho de pensamento do filósofo, ele está geralmente conectado, está geralmente direcionado a uma atitude em relação às coisas que mescla dois tipos de postura, tá? Uma postura de extensão e uma postura de corte, tá? Então, uma postura de extensão e uma postura de corte. Mas aí, como é que isso se configura? Porque dizer isso também não é muita coisa, né? A gente tem que contextualizar essa questão que eu estou levantando. Então, a extensão que o filósofo produz, ela geralmente, ela quase sempre vai acontecer para poder contrapor algum tipo de simplismo, tá? Então, aparece alguma coisa para o filósofo, aparece alguma coisa para a pessoa que está ali, né, imbuída de um modo de funcionamento filosófico, e essa questão está dada de uma maneira simplória, e o filósofo, a filosofia que está na sua mente ali funcionando, ela imediatamente vai tentar aplicar algum tipo de extensão àquilo ali para poder contrapor esse simplismo, certo? Então você vai, né, conectando outros elementos, fazendo links, né, para usar um termo aí que é muito, muito recente, e fazendo costuras maiores para poder ir ampliando ali o horizonte daquele elemento muito simples, muito simplório mesmo, né, que está surgindo para você naquele momento, tá? Só que a extensão por si só, ela não garante necessariamente o o acréscimo filosófico a um assunto qualquer. Então não é só extensão, porque existe um tipo de extensão que é um tipo de extensão inverso à filosofia. Qual é? É a repetição, né? Então alguma coisa começa a ficar muito repetitiva, vai se estendendo também, né? Mas não é uma extensão filosófica, porque é uma extensão ali banal, né? E aí quando esse tipo de extensão banal começa a se insinuar, essa postura filosófica aplica a esse tipo de situação que está aparecendo ali para a pessoa com um mecanismo inverso, que é o mecanismo do corte, né? Então tem repetição demais, a coisa começa a se estender de maneira repetitiva, o filósofo, a pessoa que está exercitando a filosofia, estabelece algum tipo de corte, né? E aí essas duas instâncias elas já compareceram no debate histórico, no debate conceitual, enfim, e em vários autores em toda a história da filosofia. Tá? E eu vou apresentar alguns aqui para vocês poderem ter ideia do que eu estou falando do ponto de vista do exemplo, né? Que é muito importante também. Deixa eu ver o tempo aqui, então é isso. Vamos tentar fazer, né? Para não ficar muito extenso. Tá? Então, assim, vamos lá. Vamos pegar primeiro a questão da extensão. Tá? Então, um dos trabalhos mais interessantes para poder pensar a extensão é esse trabalho aqui do Benjamin, tá? Que chama-se O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Tá? Ele vai falar, dentre outras coisas, porque é um trabalho riquíssimo, tá? Dentre outras coisas, ele vai falar sobre o conceito de reflexão.
né? E vai falar também o quanto que ele, e especialmente os românticos alemães, né, do primeiro romantismo alemão, Schlegel e tal, vão compreender que essa extensão comparece de maneira muito significativa no romance, né, na obra de ficção do gênero romance. Tá? Então é um livro muito interessante que fala sobre a extensão em grande medida aqui. Né? É uma das fontes possíveis. Tá? E aí vamos dar 2 exemplos de extensões aqui. Tá? Tem assim, né, milhares de exemplos possíveis. Um exemplo de extensão bem característica é esse livro aqui do Hegel, que é o Fenomenologia do Espírito, que é um calhamaço, né, que é um livro gigantesco e fundamental para entender a história do Ocidente moderno, né, e é um trabalho de extensão assim, né, mas assim, gigantesco. Tá? E assim, vale ponderar o seguinte, um parêntese aqui, não significa necessariamente, falando em extensão, não significa só necessariamente um número de páginas extenso, né? Você pode pegar um texto pequeno até, mas que tem uma extensão vigorosa ali, porque permite, obriga e implica, né, uma série de links que você tem que fazer. Você pega, por exemplo, um artigo de 4 páginas do Agamben, né, que é um filósofo que está vivo, ainda produzindo muita coisa bacana, e você tem uma quantidade tão grande de referências, né, de possibilidades de conexão, que é uma extensão gigantesca. Né? Então essa ideia de extensão está ligada não exatamente ao número de páginas, né, mas à complexidade do texto, a complexidade da ideia que está sendo produzida, porque inclusive também essa extensão não comparece só no texto escrito. Ela pode comparecer num filme, pode comparecer num bate-papo, pode comparecer até mesmo numa fotografia, né? Se essa fotografia for muito bem feita e deixar várias janelas ali de reflexão. Né? Então, enfim, e aí tem um último exemplo aqui de extensão que também posso dar aqui nesse momento, que é esse romance do Saramago, né, chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, tá, que também é um romance gigantesco, e eu estou citando um romance não é à toa, né, é para poder fazer referência a essa menção que os românticos alemães e o Benjamin fazem ao romance, né, como figura de extensão reflexiva, né, e também para poder acabar com essa bobagem de ficar dividindo, não, porque isso aqui é um livro de filosofia, isso aqui é um romance, não são 2 coisas diferentes. Não, isso não faz o menor sentido. Né? Um romance pode ser perfeitamente filosófico, e geralmente né? Quando ele é de fato um romance de qualidade, evidentemente, né? E um livro de filosofia também tem muito de artístico, também uma série de medidas, a gente vai falar também sobre isso em outros vídeos, porque é um tema interessante para a gente falar aqui no canal também, tá? Então essa parte da extensão já está situada aqui. Vamos partir para outra parte, né, da questão aqui, que é a questão do corte. Né? E aí eu cito 2 textos possíveis aqui para vocês, que também, um deles eu já citei, né? Esse artigo aqui, tá? Da Elisa Ramalho Ortigão, que fala sobre o Witz, que é um conceito também dos românticos alemães, tá? E que, de certa forma, fala sobre essa ideia de corte, né? Essa ideia de fragmento, né? Fragmentar um discurso para poder apresentar uma modificação ali que gere algum tipo de acréscimo no sentido do movimento em direção a uma ampliação, um aprofundamento, complexidade, etc. Né? Então esse conceito de Witz dos românticos alemães também é muito interessante. Tá? E um outro exemplo de ponderação sobre essa ideia do corte, do fragmento, é esse grande livro aqui do Jean Baudrillard, filósofo francês, do final do século XX, que chama-se De um Fragmento ao Outro. Tá? Tem várias reflexões interessantes aqui do Baudrillard sobre isso, e ele contribui de maneira gigantesca assim, para essa discussão também do fragmento, do corte, né, da mudança de rota reflexiva, que permite que a gente saia de uma situação muito repetitiva e altere o encaminhamento para algo que acrescente, que enriqueça a pessoa de fato. Né? Então, enfim, poderia também falar de uma série de outras coisas aqui. Eu não quero também fazer um vídeo muito longo, quero tentar aqui fazer um vídeo, né, com vocês que não seja tão extenso, para poder a gente poder dialogar aos poucos, vídeo a vídeo aqui, tá? Mas eu deixo aqui umas últimas referências finais que ponderam essa questão que eu coloquei. Sim, antes dessas referências, vale só colocar um detalhezinho.
essas instâncias, né, da extensão e do corte comparecem em várias palavras que usualmente são utilizadas, né, para poder representar o que é a filosofia. Então, reflexão, né, pensamento crítico. Então, reflexão e pensamento crítico são duas palavras que representam extensões, né? E o Witz, por exemplo, né, que é um fragmento, que é o contrário, corte, né, também. E existe uma palavrinha também que é muito utilizada para poder representar qual é a função do filósofo, né? Para que serve a filosofia, que é o conceito, né? Ainda que essa palavra também não se resuma à filosofia, ela pode ser utilizada por outros campos de conhecimento também. E aí uma das obras que mais discute isso é esse livro aqui, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, né? Que é justamente o que é a filosofia, tá? E eles vão partir desse parâmetro de que o papel da filosofia é, dentre outras centenas e dezenas de coisas, é discutir conceitos, né? É ponderar conceitos, acrescentar conceitos para a sociedade, né? Ou seja, elaborações complexas e extensas, são extensões de raciocínio que apresentam para a gente enriquecimento do que a gente está analisando ali. Tá? Então esse trabalho do Deleuze é muito interessante, e do Guattari, né? E eu sugeriria aqui mais 2 trabalhinhos para vocês também, que podem ajudar a pensar no que é a filosofia, que é um ensaio do Adorno, tá? Theodor Adorno, desse livrinho aqui que são escritos sobre literatura, né? São notas de literatura, volume 1, tá? E o texto que eu estou me referindo chama-se O Ensaio como Forma, que é um texto brilhante do Adorno, e essa ideia do ensaio como forma serve, na minha concepção, de maneira muito significativa para entender o que é o trabalho do filósofo, né? Que é justamente essa conexão ensaística com o mundo, né? Tá? Então vale a pena citar esse trabalho do Adorno também, que é muito interessante. Tá? E por último, citaria para vocês aqui esse livrinho do Jacques Rancière, que também é um filósofo francês, que chama-se O Mestre Ignorante. Tá? E aí são 5 lições sobre a emancipação intelectual, que também é uma discussão muito interessante da filosofia e que carrega essa questão do pensar por si próprio, né, que alguns amigos trouxeram aqui de maneira muito rica no nosso debate. Tá? Então é isso, pessoal. Então, basicamente, né, ao contrário das questões levantadas pelo Olavo, lá das conexões com religião, enfim, né, e das conexões questionáveis também dele com política e tudo mais, filosofia está muito mais ligado a essa noção de da produção de uma extensão que seja crítica, reflexiva e etc., né, e complexa. São 3 palavrinhas importantes para poder representar essa ideia de extensão: a reflexão, a crítica e a complexidade, tá? E ao mesmo tempo sempre um alerta, né, em conexão com a necessidade e a possibilidade de estabelecer cortes quando essa extensão começar a se configurar de maneira muito repetitiva, né? O filósofo aí, a pessoa que está ali exercitando a filosofia, nesse momento tem que tentar fazer algum tipo de corte para poder mudar a rota e pensar coisas diferentes, né? Então a gente vai aos pouquinhos fazendo isso aqui nos vídeos também e tentando de uma maneira ou de outra demonstrar para vocês, né, essas questões, e também permitindo aqui, deixando um corte também, né, que é justamente um corte aqui dos poros abertos para que vocês também acrescentem aqui vários elementos e contribuições para poder enriquecer ainda mais o debate, que é sempre importante, tá? E que eu acho fundamental, inclusive nesse ano que a gente está entrando, quando a gente vai ter uma eleição aí muito importante no país, beleza? Então é isso, o que é filosofia, o que a filosofia está um pouco descrito aqui nesse vídeo, e a gente continua certamente esse debate em outros que vão vir aí no futuro, beleza? Então um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima. Fui!